Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson e você está começando a assistir essa websérie chamada Medo, como enfrentá-lo, como você, como eu, como nós podemos enfrentá-lo. Bem, essa série está acontecendo, essa websérie está acontecendo num momento muito interessante, um momento, posso dizer também, drástico na história da humanidade, que é uma virose, um vírus chamado coronavírus. O corona, ele começou há algum tempo já ali na China e tem se espalhado pelo mundo, trazendo muita dor, trazendo muitas perdas, gerando muitas mortes e, mais do que tudo, gerando medo. E o medo desenfreado, o medo não controlado, o medo não vencido, ele acaba gerando coisas mais terríveis ainda do que o próprio coronavírus. Se você está assistindo muito tempo depois, nós estamos no início de 2020 e estamos experimentando como humanidade o poder que o medo tem na vida das pessoas. O coronavírus, infelizmente, tem se alastrado e infelizmente ainda vai se alastrar mais na humanidade, nas pessoas, nos países, nos estados, nos municípios, porque nós não temos ainda a habilidade de controlar um vírus, mas nós temos a habilidade como pessoa de controlar o medo. E nós não temos conseguido fazer isso com excelência. Nós não temos conseguido fazer isso na nossa vida, na história da humanidade. O medo já se manifestou de forma destrutiva na história da humanidade diversas vezes. E eu tenho certeza que na sua vida também o medo já se demonstrou, mostrou o seu poder e fez você, quem sabe, até cometer loucuras que depois passando você pensou: como é que eu fui fazer aquilo? O que me levou a ter aquela atitude? E você analisando, você pode perceber que foi o medo. O medo de perder, o medo de morrer, o medo de faltar, o medo de tantas coisas nos faz tomarmos atitudes que podem ser taxadas como loucura. O medo desenfreado leva o homem a não pensar no próximo, a não pensar muitas vezes nem na própria família, a não pensar nas consequências que aquelas atitudes que ele tem tido, aquelas ações que ele está fazendo podem produzir na sua vida. Através dessa websérie, eu quero falar com você sobre o que é o medo, o que ele está fazendo na sua vida e como você pode enfrentar o medo e dominar esse monstro que existe dentro de mim e dentro de você. A palavra de Deus fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós sabemos quem tem o perfeito amor. Nós sabemos o que é o amor, mas muitas vezes nós não entendemos o que ele produz em nós e o que ele leva da nossa vida. Porque o amor, ele não somente dá algo, mas ele também leva a algo. Porque o amor está baseado em duas pessoas, no mínimo duas pessoas. Então, se eu estou dando algo, eu também estou recebendo algo. E aqui quando fala que o perfeito amor lança fora todo medo, essa palavra bíblica muito conhecida, está falando para mim e para você de como Deus faz para manter a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, para que o medo não venha nos enlouquecer. Mas antes de continuarmos nisso, nessa websérie, eu quero convidar você, se você está assistindo em tempo real, a você estar compartilhando esses vídeos com seus amigos, familiares. Vai aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, manda por e-mail, compartilha para todo mundo, porque eu tenho a certeza que essa websérie vai ajudar muitas pessoas
a entenderem a situação que elas se encontram hoje, no presente momento. Por quê? Porque no presente momento muitas pessoas estão enlouquecendo por causa do medo. E essa loucura está afetando o estado emocional, psíquico, claro, o estado espiritual e o estado físico. Porque o medo, ele produz grandes malefícios em todas as áreas. Se você é um cristão, o medo está destruindo a sua fé. Porque se ele não controlado, ele faz você deixar de acreditar naquilo que Deus pode fazer, no cuidado de Deus por nós. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, eu quero falar para você: perceba a situação que você se encontra. Olhe ao redor, perceba a situação que o mundo se encontra. E você vai ver que o mundo está hoje dominado pelo medo. Nós já vivíamos antes dessa pandemia se instaurar na humanidade, no planeta Terra, tempos de muito medo, insegurança, medo de perder, medo de ser roubado, medo de tantas outras coisas. Esse fator do coronavírus só veio para agregar mais medo na nossa sociedade. Então, o que eu quero levar você a entender nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo da nossa websérie Medo, como eu posso enfrentá-lo, é entender todo o ambiente que estamos vivendo hoje, aonde a nossa vida está colocada. E eu não falo só de Brasil, eu não falo de outros países, eu falo da humanidade como um todo, o planeta Terra como um todo. E perceber que eu e você precisamos aprender a lidar com o nosso inimigo interno chamado medo. O coronavírus é destrutivo? Sim. É terrível. Que Deus dê graça para nós. Mas mais terrível ainda é o medo enlouquecedor. É o medo enlouquecedor. Eu estou gravando esse vídeo diretamente dos Estados Unidos, em Orlando. E aqui nós vemos algo acontecendo que já aconteceu em outros países. O desespero das pessoas por estocar as coisas. As pessoas se debatendo, principalmente mais no interior do país. Nós vemos em outros países, como na Europa, pessoas brigando por um papel higiênico no supermercado. Nós vemos coisas que parece que nos faz menos humanos. E o medo faz isso. O medo de não ter nos deixa menos humanos. O medo domina a nossa alma e nos faz ser e parecer ser algo que nós não somos, mas estamos nos tornando. Agora, o que é o medo? O que é o medo? Medo é um sentimento, uma emoção que todos nós temos. Nascemos com isso. E o sistema, a sociedade, ela já está inconscientemente predisposta a nos treinar a ter medo. Desde o nosso ambiente doméstico, do nosso ambiente escolar, o nosso ambiente de estudo já para uma profissão, o mundo todo. Nós estudamos na escola com medo de ser reprovados. Nós estamos estudando na faculdade, gerando uma profissão em nós com medo de não ter emprego. Nós trabalhamos com medo de perder o emprego.
Tudo que nós fazemos hoje quase tem uma motivação ligada ao medo. O medo tem sido um dos grandes fatores da depressão. Por medo de perder, medo de ser traído, isso gera ansiedade, isso gera desconforto psicológico, emocional. O medo é sofrer por antecipação uma coisa que ainda não aconteceu. E quando nós não conseguimos gerenciar esse sentimento, que também se torna um pensamento, e assim entra num ciclo, nós começamos a ser enredados e dominados pelo medo. Nós começamos a perder a nossa batalha, a nossa guerra. E aí o medo gera loucura, gera depressão, gera tristeza, gera problemas físicos. Quem nunca sofreu por causa do medo? Em determinado momento da minha vida, um dos gatilhos para uma depressão foi o medo. E graças a Deus, eu tenho conseguido enfrentá-lo diariamente para me manter saudável, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. E esse é um dos motivos que eu estou gravando para você, meu amigo, minha amiga, essa websérie. Para ajudá-lo a enfrentar o medo todos os dias. E vencer a cada dia a batalha contra o medo. E ser mais que vencedor sobre o medo. Para que ao final da vida você olhe para trás e pense: o medo não me travou. O medo não me bloqueou, não me impediu de viver uma boa vida, não me impediu de desfrutar das coisas boas da vida, não me impediu de viver o que Deus queria para mim. Quando eu e você conseguimos todos os dias enfrentar os nossos medos e vencê-los, nós passamos a viver a vida em abundância. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E como ele faz isso? Quando nós entregamos para ele. Quem é o perfeito amor? É Jesus. Quando nós colocamos diante dele todas as nossas ansiedades. Quando eu e você fazemos isso, então nós conseguimos vencer os nossos medos. Eu quero fazer um desafio para você. Nesse primeiro episódio da nossa websérie sobre medo, eu quero que você liste, pegue e abra seu celular no bloco de notas e liste quais são os seus medos. Você pode falar: não, pastor Anderson, eu não tenho medo. O que você deixou de fazer por medo nos últimos dias? Faça essa listagem. O que travou você nos últimos dias? Ou nos últimos meses? E ao fazer isso, eu tenho certeza que você vai identificar algumas áreas. Por que fazer isso? Isso é um exercício de autoconhecimento. Porque você só pode enfrentar algo que você conhece. Se você não fizer isso, você não vai conseguir enfrentar, porque você vai atirar para todo lado e não vai vencer a guerra, a batalha contra o medo. Eu espero você no próximo episódio, que nós vamos estar lançando essa semana ainda, sobre medo, como enfrentá-lo. E não esqueça de comentar abaixo, de curtir, de compartilhar, de se inscrever
meu canal no YouTube, caso você está assistindo isso durante os dias de lançamento, ao que está ao ar essa websérie. Nós vamos tirar do ar depois de 7 dias do último episódio, então ela não vai ficar para sempre no ar. Depois do último episódio, nós vamos estar tirando do ar contando 7 dias. Então vai estar disponível provavelmente entre 15 dias essa websérie para você assistir. E eu quero convidar você, assista, compartilhe e reassista. E vamos juntos enfrentar, e não somente enfrentar, vencer todos os medos.